Sejam bem-vindos, queridos e queridas alunos e alunas do curso Mater Dei. Vamos então dar continuidade a este sexto módulo, que é o estudo sobre as Sagradas Escrituras. Hoje, nesse módulo, continuando a aula anterior, nós começamos a falar sobre os livros sapienciais. E hoje nós vamos continuar a aula segunda, com essa segunda aula, o módulo primeiro, que foram os primeiros livros, a introdução e o primeiro livro. E agora nós vamos ver nessa aula os três livros, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios e o livro do Eclesiastes. A gente pede sempre que vocês não deixem de estudar, de ler a Bíblia, né? Então, para isso, é necessário que vocês façam um esforço. Mas vamos começar a nossa aula com a nossa oração inicial, que sempre nós fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, iniciando agora o livro dos Salmos, nós vamos ver as características deste livro sapiencial. Vejam bem, esse livro dos Salmos, ou simplesmente saltério, a palavra saltério vem do grego psalterion, que significa, é o nome de um instrumento de cordas. O psalterion, o saltério, era um instrumento de cordas que acompanhava o quê? Os cânticos, que eram os salmos. Então, os cânticos que eram acompanhados pelo saltério, que era um instrumento musical de cordas, se chamava salmos. É a coleção de 150 salmos. Então, esse livro possui 150 capítulos, 150 salmos. Em hebraico, o saltério chama-se Tehillim. Tehillim significa hinos em hebraico, né? Mas o nome só se aplica adequadamente a um certo número de salmos. Então, são hinos, o Tehillim, mas o salmo propriamente dito se aplica a poucos desses cânticos. De fato, os títulos que encabeçam a maioria dos salmos, o nome do hino é dado apenas ao Salmo 145. Então, se você for pegar o Salmo 145, é o único que tem o título de hino propriamente. O título mais frequente é Mizmor. Mizmor significa que é um tipo de acompanhamento musical e que se traduz muito bem com a palavra salmo. É uma variante do salmo. Alguns desses salmos são também chamados de cânticos. E o mesmo termo, usado sozinho, introduz cada peça da coleção Cântico das Subidas, como são os Salmos 120 a 134. Subida para onde? Para Jerusalém. Outras designações são mais raras e às vezes difíceis de interpretar. Então vocês vejam que essas características sobre os Salmos, tem os hinos, tem os cânticos propriamente e os Salmos especificamente assim designados. Agora, a questão da numeração dos Salmos, existe uma certa divergência, um conflito na numeração deles, entre o texto hebraico e a versão latina vulgata, ou seja, aquela tradução em latim, do hebraico e do aramaico direto para o latim, feita por São Jerônimo. Essa divergência de numeração entre os salmos, se vocês observarem bem, provém no texto hebraico da divisão imprópria do Salmo 9. Esse salmo foi dividido impropriamente, instituído em sua unidade pelas antigas versões. A numeração do texto latino adotado no breviário, ou seja, na liturgia das horas e no missal romano, é conservada em algumas tradições. Por isso, quem desejar saber a numeração do texto hebraico, quem desejar saber a numeração, deverá, portanto, aumentar apenas em uma unidade o número dos salmos, desde o Salmo 10 até o Salmo 147. Então, esse livro dos Salmos possui 150 capítulos e 2.421 versículos, os Salmos. Nós temos o Salmo 118, que é o maior salmo, e temos o Salmo 116, que é o menor. Vejamos a tabela de comparação entre o cânon
hebraico e o cânone da versão Septuaginta e da Vulgata. Como fazer essa comparação entre os dois cânones, o hebraico, dos salmos hebraicos e dos salmos da versão latina e da Vulgata? Então, até o Salmo 8, de 1 a 8, nos ambos cânones, nas ambas versões, do hebraico e da Septuaginta. O 9, na Bíblia hebraica, é uma só, mas na Bíblia Septuaginta e na Vulgata, ela se divide em duas. A primeira parte do Salmo 9 vai do versículo 1 ao versículo 21, e a segunda parte do versículo 22 ao versículo 39. Aí, daí por diante, começa a divergência de numeração desses dois cânones de salmos. Na Bíblia hebraica, o Salmo 9 corresponde a essa primeira parte que eu falei do Salmo 9. E o Salmo 10 corresponde a essa segunda parte do Salmo 9. O Salmo 11 ao 113 correspondem na Septuaginta dos Salmos 10 ao 112. O Salmo 114, na Bíblia hebraica, ela corresponde ao Salmo 113, dos versículos 1 ao 8. E o Salmo 115, na Bíblia hebraica, ao Salmo 113, versículos 9 ao 26. E assim por diante. Vocês terão essa tabela para que vocês possam entender melhor do que se trata esse assunto. Não vou aqui ficar detalhando, porque ela está na apostila e você poderá visualizar melhor. Agora, quem é o autor dos Salmos? Quem escreveu esse livro dos Salmos? Há controvérsias quanto à autoria dos 150 Salmos. Há conflitos de identificação. Quem escreveu os 150 Salmos? Todavia, embasamos nosso estudo nas descobertas científico-exegéticas. Nós não vamos aqui nos basear somente na tradição, mas também nos estudos, nos resultados desses estudos exegéticos dos Salmos. Os títulos atribuem, vejam bem, 73 salmos a Davi. Dos 150, 73 são atribuídos a Davi. 12 a Asaf. 11 aos filhos de Coré. E salmos isolados de Emã, Etã ou Iditum, Moisés e Salomão. Os títulos de versão grega nem sempre coincidem com o hebraico e atribuem 82 salmos a Davi, a versão Septuaginta. Já a versão siríaca é ainda mais diferente. Então, não há uma identificação científica própria de quem redigiu os salmos, mas a não ser esses que eu acabei de citar. E qual é a datação? Onde eles se encontram na cronologia bíblica? Vejam bem, os salmos foram compostos em diferentes épocas da história de Israel. Isso é evidente. Se os salmos foram redigidos em várias épocas, logicamente são vários autores. E estão colocados na Bíblia, esses salmos, sem obedecerem uma ordem lógica ou cronológica. Eles não têm um sistema de sequência. Todavia, o saltério resume vários séculos de atividade poética. Então, há vários séculos entre eles, dentro da cronologia. Depois de ter situado a quase totalidade dos salmos na época do retorno do exílio, e às vezes em época bem posterior ao exílio, ou seja, da volta da Babilônia, a crítica está voltando atualmente a posições mais prudentes. Um número bastante grande de salmos procederia de quando? Da época monárquica, ou seja, dos reis, em particular dos salmos régios. Mas seu conteúdo é poder mais vago para que se possa fazer mais que hipóteses sobre essa data precisa. Então, sempre são hipóteses, não há nada cientificamente que prove a datação, a situação cronológica de determinado salmo numa época específica. E qual é a finalidade dos salmos? Por que ele foi escrito? Ou eles foram escritos? Essas composições dirigiam-se em primeiro lugar a quem? Aos judeus. Interessavam aos judeus esses salmos. Daí serem impregnados de espírito judaico, que ainda não tinha atingido a sua plenitude da caridade cristã. Nós vamos encontrar em certos salmos
certas coisas que não coincidem ou não são, digamos, adequadas à espiritualidade cristã. Como em outras passagens do Antigo Testamento, a justiça divina é descrita nos Salmos de um modo forte e rude. Muitas vezes o ruído das armas perturba a calma da oração. Entretanto, urge considerar, primeiro, a mentalidade própria dos hebreus daquela época, segundo o qual só Deus era o rei do povo. O rei do povo de Israel era Deus, que os levava a considerar como inimigos de Deus os inimigos do povo eleito. Assim, esses deveriam ser julgados severamente, por serem inimigos do povo de Deus. Em seguida, o crente sabia que o poder do inimigo devia ser destruído no futuro, porque assim o exigia a santidade de Deus. Dessa forma, essa vingança, digamos assim, expressa com tanta violência, era atribuída ao próprio Deus. Daí o fato de sua misericórdia acompanhada da justiça. É importante que nós não nos afastemos do verdadeiro espírito dos Salmos. E qual é o espírito? É procurar penetrar no cerne espiritual que está por debaixo desta cascadura, digamos assim, e aplicá-la às nossas lutas interiores, como outros tantos apelos veementes ao auxílio divino. E qual seria o resumo e o conteúdo desses salmos? Veja bem, o conteúdo e o contexto dos salmos fazem com que todos tenham um aspecto semelhante. Se você for ler, eles têm um aspecto semelhante. São expressões de vivência religiosa e de oração. Mesmo assim, existem gêneros literários dentro dos salmos que identificam todo o grupo de salmos, com temas, processos, fórmulas e estruturas semelhantes. O mais normal é existir certa mistura de gêneros literários, de modo que cada salmo possa partilhar elementos provenientes de vários gêneros. Pode-se destacar, no entanto, os seguintes gêneros literários. Quais são os 5 gêneros literários que nós encontramos nos salmos? Primeiro, nós temos os salmos de louvor ou propriamente os hinos. Nós temos, segundo, os salmos individuais. Nós temos os salmos coletivos. Nós temos os salmos reais ou régios. E nós temos os salmos didáticos. E qual é a mensagem teológica dos salmos? Eles têm como objetivo, a mensagem que está contida teológica nos salmos, é sistematizar o pensamento que nos é oferecido no livro dos Salmos. Então, nós temos que sistematizar. Como assim? Isso tem muito a ver com tudo que anteriormente se disse sobre sua leitura. Então, nós temos que entender e aprender o que esse Salmo nos quer dizer. Na verdade, ele não é um livro, nem foi feito de uma só vez. Não tem, portanto, uma doutrina uniforme e explícita, uma vez que houve séculos de confecção por parte desse livro. A sua verdadeira unidade é a atitude de quê? De oração e em que todos eles se exprimem. Então, é a atitude de adoração, de reconhecimento de Deus. Essa é o fio condutor de todos os salmos. Mesmo assim, há ideias que são expressas com mais ou menos intensidade. A utilização que tiveram faz deles a expressão literária das verdades religiosas fundamentais. É o caso, por exemplo, das expectativas messiânicas facilmente associadas aos salmos de temática real. Quando certos salmos que têm um sentido régio, ou seja, devotado ao rei, ela tem uma conotação messiânica. Mas o que eles traduzem mais especificamente é, sobretudo, a concepção de Deus e de todos os elementos decisivos da experiência religiosa. Um Deus que governa o mundo e a vida e a história, que é acolhedor ao próximo, disposto a atender os pedidos de socorro, os gritos de desespero e os anseios de esperança, tanto de cada indivíduo como de toda a comunidade. Devido a esta representatividade, os salmos tornam-se como que um tratado de teologia bíblica, uma vez que a sua expressividade orante encerra sutilezas tão íntimas que facilmente escapariam aos tratados catequéticos ou mesmo proféticos. Então, eles têm essa peculiaridade.
E agora nós vamos estudar o livro dos Provérbios, que é o terceiro livro sapiencial. O que é o livro dos Provérbios? Quais são as suas características? O livro dos Provérbios é o mais típico, digamos assim, da literatura sapiencial. E é o primeiro e mais representativo. É um documento, né, da literatura sapiencial de Israel. Ele é emblemático, esse livro. Trata-se de quê? De uma antologia, ou seja, de uma coleção de várias outras coleções heterogêneas, de origens e datas diferentes, ou seja, uma compilação de coleções heterogêneas, elas não são homogêneas, de várias origens e datas, abrangendo um período de tempo que se estende, veja bem, desde o século X ao século V a.C. São 500 anos, digamos, de compilação desses provérbios. A tradição hebraica é unânime na aceitação dos livros dos provérbios. O Novo Testamento cita-o várias vezes e a igreja primitiva tê-lo-ia utilizado na catequese moral para os catecúmenos. O livro enquadra-se, dos provérbios, no contexto do movimento sapiencial do Oriente Médio Antigo, donde recebe a mesma inspiração temática e expressiva. Por isso não é de se admirar a atribuição de duas pequenas coleções a sábios estrangeiros. Nós encontramos isso no capítulo 30, versículos de 1 a 14, e no capítulo 31, versículos de 1 a 9. E a grande afinidade entre, né, o capítulo 22, versículos 17 a 30, ao capítulo 23, versículo 11, e as máximas de Amenemope, livro sapiencial egípcio. Trata-se da existência de uma corrente literária internacional de que Israel também fazia parte. Então, isso não era só exclusiva do povo de Israel. Os provérbios eram coleções, haviam coleções também de vários outros povos, né? Esse movimento sapiencial. De fato, ainda hoje este livro nos ensina a ciência da vida. Esse livro possui 31 capítulos e 915 versículos. Mas quem foi o autor do livro dos Provérbios? A autoria desse livro é atribuída nada menos do que a Salomão. No dizer do primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 12, diz assim: pronunciou 3.000 sentenças. Né? O próprio livro, o primeiro livro dos Reis, dá esse testemunho de Salomão. E que foi sempre considerado como o maior sábio de Israel. Todavia, esse livro é por demais anônimo para que se possa, com segurança, atribuir a esse rei esta ou aquela máxima determinada, mas não há razão para duvidar que o conjunto remonte à sua época. As máximas da segunda coleção eram já antigas quando o pessoal de Ezequias as recolheu por volta do ano 700. Então, qual é a datação desse livro? Onde se encontra na cronologia bíblica? Na cronologia, é seguro datar o livro dos Provérbios antes do exílio, ou seja, antes do exílio babilônico, antes de 586. Toda a parte central do livro. Então, essa parte central, né, dos capítulos 10 a 29, é antes do exílio. A data dos capítulos 30 a 31 é incerta, não se sabe onde situá-los. Quanto ao prólogo do livro dos Provérbios, certamente é mais tardio, ou seja, bem posterior à redação do corpo desse livro. Seu conteúdo e seus vínculos literários com os escritos posteriores ao exílio permitem fixar sua composição, sua última redação, quando, mais ou menos? No século V a.C. Deve ter sido também nessa ocasião que a obra tomou sua forma definitiva. Mas qual é a finalidade desse livro? Por que é que ele foi escrito? Né? O conhecimento é nada mais do que uma acumulação de fatos brutos, mas a sabedoria é a capacidade de ver as pessoas, eventos e situações como Deus os vê. No livro dos Provérbios, o autor ou os autores revelam a mente de Deus
em assuntos superiores e nobres, assim como em assuntos ordinários e situações cotidianas. Parece que nenhum assunto escapou à atenção do rei Salomão. Questões relativas à conduta pessoal, relações sexuais, negócios, prosperidade, amor, ambição, disciplina, dúvidas, educação infantil, caráter, álcool, política, vingança e piedade estão entre os vários temas abordados nesta rica coleção dos provérbios. E como é que nós podemos fazer um resumo desse conteúdo? O livro começa por uma breve introdução. Então, capítulo 1 primeiro, versículos de 1 ao 7, uma breve introdução geral, onde se explicita o seu conteúdo, se justifica o título e se afirma que no limiar, ou seja, no início de todo conhecimento, está o quê? O temor de Deus. Depois apresenta um conjunto de 9 coleções independentes, diferentes em extensão, estilo, conteúdo e época. Então nós temos aqui as 9 coleções. Quais são as 9 coleções? A primeira coleção é o capítulo 1, que vai do versículo 8 ao capítulo 9, versículo 18. São advertências de um pai educador sobre a sabedoria contra as más companhias e a mulher leviana. A sabedoria exaltada e personificada toma a palavra, faz o elogio de si mesma, define as suas relações com Deus desde a eternidade, descreve seu papel na criação e fala do seu maior desejo. A segunda coleção vai do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 16, que diz que aborda, que na verdade coincide com a primeira coleção de Salomão e é constituída por sentenças muito antigas que se ocupam da vida moral. A terceira coleção é do capítulo 22, versículo 17 ao capítulo 24, versículo 22. A primeira coleção, podemos dizer assim, que é a primeira coleção de advertências e conselhos de certa afinidade com a sabedoria egípcia de Amenemope. E é notável sátira feita à embriaguez, uma crítica ao álcool, versículos 30, versículo 23, capítulo 23, versículos 29 a 35. A quarta coleção vai do capítulo 24 ao versículos 23 a 34. É a segunda coleção dos sábios. Apresenta sobretudo o retrato do preguiçoso. Na quinta coleção, que vai do capítulo 25, versículo 1 ao capítulo 29, versículo 27, nós temos uma segunda coleção de Salomão, cuja compilação se atribui a quem? Aos sábios que estavam a serviço do rei Ezequias. Tem sinais de parentesco com a primeira, e nela se encontram alguns dos provérbios mais puros, tanto na forma quanto no seu conteúdo, especialmente nos capítulos 25 ao 27. Já os capítulos 28 a 29 distinguem-se pelo seu espírito religioso, com frequentes alusões ao Senhor, recordam a observância da lei e contrapõem os malvados e os justos. Nós temos a sexta coleção desse livro dos provérbios, dentro do corpo desse livro, do capítulo 30, versículos 1 a 44, que são os provérbios de Agur, sábio de origem estrangeira. A sétima coleção vai do capítulo 30, versículos 15 a 33. São os provérbios numéricos, que são organizados segundo o modelo de uma enumeração progressiva. Nós temos a coleção oitava, que é o capítulo 31, versículos de 1 a 9. São os provérbios de Lemuel, que é o outro sábio estrangeiro. E a nona coleção que nós temos, capítulo 31, versículos de 10 a 31. É um célebre poema, é o elogio da mulher exemplar, onde se nota certa relação com a sabedoria apresentada no capítulo 9. E qual é a mensagem teológica? A mensagem teológica diz o seguinte, que tal
Como no aspecto literário, também no doutrinal, este livro apresenta uma certa unidade. De uma forma genérica, ensina a arte de bem viver, pondo em relevo a preocupação pelos simples, especialmente os jovens sem experiência, procurando incutir-lhes uma personalidade firme, guiada pela sabedoria e piedade filial, evitando a preguiça, o vinho, as más companhias, as mulheres de má vida, os desmandos da língua, as maledicências e a iniquidade. Esta moral pode parecer apenas natural ou laica, mas não há dúvida de que a religião é a base de toda a moralidade dos livros dos Provérbios. Por isso que o temor de Deus, princípio e coroamento da sabedoria, fonte da felicidade, aparece como livro e feixe deste livro. Embora não sejam muitas as referências diretas à lei, ao culto e à aliança, noções fundamentais na religião hebraica. Quanto ao problema da retribuição e do além, o livro mantém-se na linha tradicional de uma retribuição individual, terrena, e ignora a reação de Jó, o Eclesiastes e os profetas exímicos. Em todo o livro do Provérbios se manifesta viva a fé numa retribuição, recompensa ou castigo, mas não existe ainda a ideia de uma vida eterna. Apresenta certo otimismo, na medida em que o homem aparece inserido num mundo em que pode fazer as suas opções em ordem a ter o quê? Êxito na sua vida, tornando-se responsável por ele próprio. Foi uma ampla experiência humana que permitiu formular, digamos assim, provérbios anunciadores da recompensa atribuída à justiça, à bondade e à humildade, assim como na punição reservada a atitudes opostas. Contudo, também já se pode ter a percepção de que essa recompensa não obedece a nenhum automatismo, pois acima de toda sabedoria e habilidade está quem? Está Deus, o soberano absoluto da natureza, dos acontecimentos e do coração humano. Em suma, o ensinamento dos provérbios foi sem dúvida bem superado pelo de Cristo. Sabedoria de Deus, mais certas máximas anunciam já a moral do Evangelho. Deve-se também recordar que a verdadeira religião não se identifica senão sobre uma base de honestidade humana. E o uso frequente que o Novo Testamento faz desse livro, 14 citações e umas 20 alusões, impõe aos cristãos o respeito por esses pensamentos dos velhos sábios de Israel. E agora nós vamos para o livro do Eclesiastes, para terminar esse bloco de 3 livros, dessa segunda aula do 6º módulo. O livro do Eclesiastes começa com a expressão, palavra de Corelet, filho de Davi, rei de Jerusalém, que geralmente é considerada, vejam bem, como o título da obra. No contexto, porém, da literatura sapiencial do Oriente Médio, encontram-se obras semelhantes a este livro no Egito, como o diálogo do desesperado com a sua alma, ou os cantos do arpista, ou com cantos parecidos da Mesopotâmia, especialmente o diálogo acróstico chamado Teodicéia Babilônica. Apresenta-se o livro do Eclesiastes, portanto, como uma série de meditações sobre a instabilidade da vida humana, entrecortadas várias vezes por uma sorte de estribilho que indica a linha diretriz que o autor tinha em mente. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Esse livro possui 12 capítulos e 222 versículos. Mas quem foi o autor desse livro? Sempre para cada livro nós vamos questionar quem foi o autor, a autoria desse livro. Esse livro é pequeno, muito pequeno, 12 capítulos. Se intitula Palavras de Corelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. A palavra Corelet ou Coelet não é um nome próprio. Muitas pessoas pensam que Coelet é um nome próprio. Não é. E sim um substantivo comum usado às vezes como
com artigo. É um substantivo comum usado com um artigo. Embora feminina em sua forma, constrói-se com o masculino. Conforme a explicação mais verossímil, é um nome de ofício e designa aquele que fala na assembleia. Em hebraico, a palavra assembleia vem de kahal. Kahal, em grego, deu eclesia ou eclésia. Daí o título latino em português, transcritos na Bíblia grega, numa palavra, o pregador. A palavra kohelet significa o pregador. É chamado filho de Davi e rei em Jerusalém. E embora o nome não seja mencionado, ele é certamente identificado como Salomão, ao qual o texto faz alusão em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 16. Mas essa atribuição não passa de mera ficção literária do autor, que põe suas reflexões sobre o patrocínio do mais ilustre dos sábios de Israel. Isso era comum, né, quando alguém fazia uma obra literária, para que ela tivesse credibilidade, ele atribuía a autoria a uma determinada figura exponencial. No caso aqui, ele atribui a Salomão. E qual a datação? Onde se situa na cronologia bíblica este livro? A linguagem do livro e sua doutrina impedem situá-lo antes do exílio. Então, existe um estilo de doutrina e de linguagem que não é anterior, impede situá-lo antes do exílio. E como existe uma unidade de estilo e vocabulário, pode-se afirmar que ele foi ditado por um discípulo que acrescentou os últimos versículos, capítulo 12, de 9 a 14. Kohelet, portanto, é um judeu da Palestina, provavelmente Jerusalém mesmo, onde ele habitava. Escreve no hebraico tardio, repleto de aramaísmos, e emprega dois termos persas. Isso supõe uma data bastante posterior ao exílio, ou seja, ao século VI, mas anterior ao início do século II a.C., quando Ben Sirac se serviu deste livrinho. A paleografia o situa pelos anos 150 a.C. Certos fragmentos de Eclesiastes encontrados nas grutas de Qumran. Foram encontrados fragmentos em Qumran, no Mar Vermelho, no Mar Morto, perdão, desse livro de Eclesiastes ou Kohelet. O século III após a data de composição mais verossímil, mais, digamos, plausível. É o período em que a Palestina, submetida aos Ptolomeus, é atingida pela corrente humanista, sem conhecer ainda o despertar da fé e da esperança que ocorreu no tempo dos Macabeus. E qual a finalidade desse livro? Qual objetivo ele foi escrito? O livro, ele apresenta, vejam bem, o pensamento de um sábio ancião, com o intuito, com o objetivo de instruir os jovens. Então é um ancião que quer instruir os jovens. Eclesiastes é um livro de perspectiva. A narrativa do pregador, Kohelet, ou sábio, revela a depressão que inevitavelmente resulta da procura da felicidade em coisas mundanas. Este livro dá aos cristãos a oportunidade de ver o mundo através dos olhos de uma pessoa que, apesar de muito sábio, está tentando encontrar sentido nas coisas humanas e temporárias. Quase todas as formas de prazer mundano são exploradas pelo pregador e nenhuma delas lhe dá sentido algum. No final desse livro, o pregador chega a aceitar a fé em Deus e é a única maneira de encontrar um significado pessoal. Ele decide aceitar o fato de que a vida é breve e, no fim das contas, inútil sem Deus. O pregador aconselha o leitor a encontrar-se em um Deus eterno, em vez de prazer temporário. Então, qual é o resumo e o conteúdo desse livro? Vejam bem, devido a variados fluxos e refluxos, o livro do Eclesiastes apresenta um caráter compósito, que torna difícil a sua compreensão. E qual é a mensagem teológica? O livro não apresenta mais do que um momento no progresso religioso e não deve ser julgado abstraindo daquilo que o precedeu
e do que o seguirá, sublinhando a insuficiência das concepções antigas e forçando os espíritos a enfrentar os enigmas humanos, abre caminho para uma revelação mais alta. Dá uma lição de desapego dos bens terrestres e, negando a felicidade dos ricos, prepara o mundo para entender que bem-aventurados são os pobres, como encontramos no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 10. Essa obra, portanto, é desconcertante ao questionar valores que, na perspectiva da sabedoria tradicional, ou seja, na pura sabedoria humana, gozavam de um estatuto especial. O próprio autor procura identificar-se com o Salomão, como nós vemos no capítulo 1, versículo 1, que tivera tudo o que o hebreu podia idealizar para uma vida feliz: sabedoria, poder, glória, riqueza, amor, fama, prestígio. Tal identificação realça melhor a ilusão de tudo que existe sobre a terra. E vejam bem, a morte é colocada como um absurdo, e toda a existência atingindo a todos igualmente, ricos e pobres, sábios e insensatos, homens e animais, como nós encontramos no capítulo 3, versículos 19 e 22 do livro do Eclesiastes. Este livro se encontra na mesma linha do livro de Jó. E Eclesiastes põe em causa as certezas da sabedoria tradicional, ou seja, da sabedoria humana, mas ainda não tem soluções para as substituir. É uma obra, digamos assim, de transição, situando-se na encruzilhada do pensamento hebraico, ou seja, cria expectativa para uma nova luz, que, sendo o dom de Deus, ilumina todo homem que vem a este mundo. Representa ainda uma etapa do progresso religioso, que, superando as concepções antigas, prepara os espíritos para uma revelação ainda muito mais perfeita. E assim nós concluímos esse livro do Eclesiastes e esse primeiro bloco dessa segunda aula dos livros sapienciais. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.